Glória a Deus, o Senhor é bom. Oh, aleluia, que bom que você está aqui. Boa noite, amados, amadas e amados, a graça e a paz, amém? Que bom que você veio, que você está aqui nessa noite para receber da palavra do Senhor, mas também para se encher, de convicção de que o nosso Pai é bom, de que o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, como nós cantamos aqui. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nós podemos confiar, mesmo que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos perigo algum. O Senhor, Ele quer sim fazer que nós venhamos a, descansar em águas tranquilas, andar por pastos verdejantes. O Senhor quer estar sempre nos dando um pasto verde, um alimento fresco, para nos fortalecer, amém? Então, é nisso que você deve hoje alinhar o seu coração, pensar nisso, que o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Ele não nos desampara, Ele sempre vai estar fazendo e dando o melhor de si para nós, amém? Foi assim que Ele fez, entregando o seu Filho por nós naquela cruz, e isso nós devemos reconhecer todos os dias da nossa vida, amém? Então você está com expectativa no Senhor? Você está com expectativa naquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite? Eu estou com expectativas, amados, eu estou com uma inclinação no meu espírito, para nessa noite, nós levantarmos um clamor aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, por algumas coisas, amados, que é responsabilidade nossa. Nós, filhos de Deus, nós cristãos, em Cristo Jesus, Deus está confiando a mim e a você, de nós nos colocarmos na posição em que Ele nos chamou para estar, amém? Não importa quantas pessoas vão estar aqui nessa noite, o que importa é que vai haver pessoas aqui hoje comprometidas com a palavra do Senhor, comprometido com o poder do Espírito Santo, para fazer, realizar, transformar coisas nesse lugar, amém? Esta é a minha expectativa, e eu quero que você comece a gerar expectativa nesse lugar, amados, e nós vamos hoje realmente acender aqui algumas coisas que talvez estejam um pouco frias, e não é para a gente viver dessa forma, amém? Se você veio aqui desanimado, eu quero dizer para você nessa noite, comece a se animar, comece a colocar a sua carne no lugar, comece a falar para a sua alma, que você não é guiado pela sua carne nem pela sua alma. Nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, e o Espírito Santo, ele se faz presente nesse lugar. E tudo o que nós devemos, amados, é reverenciar a presença dele aqui nesse lugar. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa noite, por esse culto, Pai, que nós vamos prestar a Ti. Mas, Pai, obrigado pelo Seu Espírito aqui em nosso meio. Nós queremos, Pai, sim, Pai, ver o agir do Teu poder se manifestando, Pai, em nosso meio. Nós não nos conformamos, Pai, com coisa pouca, nós não nos conformamos apenas pela metade, nós nos queremos cada vez mais estar cheios, nos movendo, fluindo na Tua unção e no Teu Espírito. Obrigado, Pai, por milagres, curas, manifestações, Pai, do Teu poder em nosso meio. Não para que nós venhamos a nos glorificar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Então hoje, terça-feira, culto de oração, e o Espírito Santo, amados, tem falado bastante comigo, acerca, amados, das coisas que às vezes a gente vem conduzindo, a forma como nós viemos conduzindo a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Quantos creem na palavra do Senhor? Então, amados, a palavra do Senhor, ela nos confronta de tal maneira que a gente olha para a palavra, e tem horas que, se a gente observar direitinho, a gente percebe que está um pouco distante, um pouco desalinhado daquilo que a palavra está dizendo ao nosso respeito. Sim ou não? Mas, amados, não é para que nós ficarmos desalinhados ou fora,
A palavra, ela nos mostra isso porque Deus quer que nós venhamos. Todas as vezes que você perceber, quem aqui dirige ou pilota? Se você vai numa BR, amados, e você percebe que você vai saindo fora da linha, o que é que você tem que fazer? É você voltar para a sua direção, é você voltar para o lugar onde você deve estar. Se você invade um pouco a contramão, você percebe que você ultrapassou já a faixa de limite e você tem que voltar. Se você vai para o acostamento, você também percebe que está saindo fora da pista e você precisa voltar. É assim a palavra do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho. Amém? E esse caminho, ele está bem sinalizado. E se nós prestarmos atenção nas sinalizações, vai ter horas que a gente vai perceber que a gente não está andando conforme a sinalização está dizendo para a gente andar. Amém? Quando sabe que você não obedecer a sinalização é perigo? Amém? No Senhor, na caminhada com o Senhor, amados, se a gente não perceber, se a gente não se atentar para a sinalização, aquilo que o Senhor sinaliza para nós, para que nós venhamos a trazer a nossa vida em conduta com a palavra, isso se torna às vezes perigoso para a nossa vida. E eu não quero que você e eu venhamos a experimentar desses perigos. Amém? E o Espírito Santo do Senhor tem falado muito comigo. Hoje, a gente, amados, na nova aliança, qual a base que a gente tem que se orientar mais? Pelo Novo Testamento. A gente olha para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a gente olha, lê as Escrituras, se inspira naquelas Escrituras, tem lá muitas Escrituras maravilhosas, para que nós venhamos nos inspirar, mas as direções, sabe, as correções, as normas, as informações, as instruções, elas estão todas contidas no Novo Testamento, de como nós devemos viver uma vida, os cuidados que nós devemos tomar, as coisas que nós devemos fazer. E por que eu estou falando isso, amados? Eu tenho falado porque nós estabelecemos, por exemplo, 3 cultos aqui na semana, e cada um com uma direção. Hoje é um culto de oração. E todas as vezes que eu venho aqui para orar, eu fico me perguntando: Senhor, pelo que nós vamos orar? De que forma nós vamos orar? Sabe? E a gente tem que prestar atenção pelo que nós estamos orando, o que nós estamos pedindo, para que nós estamos pedindo. Nós sempre trazemos essas instruções aqui. Nós temos falado um pouco, né, sobre as orações, os tipos de orações que nós cremos que estão na palavra. E tudo isso é para que a gente venha cada vez mais ter uma oração eficaz. Amém? E nós temos na quinta-feira o culto de ensino da palavra. Então o foco é mais ensinar a palavra. É mais para ensinar, trazer ensino mesmo de doutrinas, sabe? Trazer esclarecimento, conhecimento acerca da nossa vida cristã. No domingo nós temos um culto de celebração. E todos esses cultos, amados, eles não estão engessados apenas para esse fim. De repente, num culto de ensino, a gente pode ter algo diferente, a gente pode ir para uma oração, ou até mesmo celebrar e vice-versa. Mas a gente costuma estabelecer para que a gente organize essas coisas, amém? Só que às vezes eu me pergunto, o que nós vamos orar? Pelo que nós vamos celebrar? Sabe, amados, nós devemos vir aqui realmente para celebrar ao Senhor. Todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor, nós viemos aqui, nós devemos vir com essa expectativa de celebrar, de adorar o nosso Deus, de agradecer a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que as Escrituras diz que nós devemos fazer e como devemos fazer. E o Espírito Santo tem falado comigo muito nesses dias acerca de avivamento, de avivar coisas dentro de nós, sabe? Não viver uma vida distante da palavra. Nós estávamos esses dias conversando em Juazeiro, conversando com o meu pastor e falando sobre as coisas que Deus falou para o apóstolo Bandi, o fundador desse ministério. E uma das coisas que o Senhor disse para ele é que se ele andasse o mais próximo da palavra, o Senhor estabeleceria as bênçãos sobre esse ministério. E se você está aqui, amados, com certeza você pode desfrutar disso também, amém? E eu creio que você quer ser abençoado, sim ou não? Você já é, mas você quer desfrutar das bênçãos que o Senhor já te abençoou. Porque seria triste, e é triste para um cristão, ele saber que tem tudo e ele viver uma vida sem desfrutar daquilo que o Senhor tem, não é isso?
Então é por isso que nós precisamos sempre estar olhando para a palavra, o que as Escrituras diz ao nosso respeito, o que nós temos que fazer para que nós venhamos a desfrutar o melhor de Deus. Como eu falei, estar sempre alinhado. Quando Deus falou para o apóstolo Bando que se eles estivessem cada vez mais próximo da palavra, ou seja, se você estiver cada vez mais andando no caminho certo, obedecendo todas as sinalizações, obedecendo todas as informações que a palavra diz a nosso respeito, o Senhor derramaria suas bênçãos sobre nós. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. O Senhor me trouxe um texto esses dias, que está em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, amados, trazendo instruções para Timóteo. E eu acredito que essas instruções, elas estão valendo para mim e para você. Se você não quer, eu quero, porque eu sei que isso é poderoso para salvar e para guardar a minha vida. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó, sabe, porém, isto. Paulo falando para Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Está falando de Janes e Jambres. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Amém? No verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer, e toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Amados, esse texto é um texto poderoso, maravilhoso. Eu não vou trazer ensino sobre esse texto. Tem coisas aqui para a gente estudar e passar uma semana, um mês estudando só sobre cada coisa que ele vem falando na lei, as características dos homens, das pessoas, da humanidade,
como elas vão ser nos últimos tempos. Então Paulo está alertando a Timóteo que nos últimos dias sobrevirão homens de tal forma, sim ou não? E esses últimos dias, amados, não foi só para aqueles dias lá em que Paulo estava falando, isso quase há 2000 anos atrás. Os últimos dias se refere a esses últimos tempos em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias, amém? A partir de Jesus se inaugurou os últimos dias aqui na terra, ou os últimos tempos que nós vamos estar vivendo aqui. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, começou a trazer instruções para Timóteo. Ele estava avisando aquele jovem, ele estava orientando aquele jovem que ia haver situações difíceis, que ele ia passar por perseguições, que ele ia, enfrentar coisas difíceis. Mas Paulo, ele instruiu bem esse jovem Timóteo. Ele tinha trazido bastante instruções já para ele, e aqui ele está lembrando que aqui a segunda carta. Na primeira carta também Paulo instrui bastante a Timóteo, e ele está lembrando que vai ter situações difíceis, mas Paulo está alertando Timóteo para quê? Para que ele se mantenha naquilo que ele foi ensinado. Amém? E o que o Espírito Santo, amado, está trazendo ao meu coração esses dias, que é para alertar. Eu não sei o que as outras igrejas estão fazendo, mas eu sei aquilo que o Senhor está falando comigo, para eu alertar a igreja do Senhor aqui, aquelas que estão sob a minha responsabilidade, para que a gente venha a se permanecer cada vez mais na verdade que aprendestes. Amém? E eu tenho, amados, buscado ao Senhor, principalmente em oração, acerca de algumas coisas que a gente não está vendo acontecer no meio da igreja do Senhor, no meio da igreja de Cristo. Por quê? Porque, amados, as pessoas têm, mesmo dentro da igreja, têm esfriado em algumas coisas, não têm dado crédito à palavra de Deus. Eu tenho visto pessoas deixando de desfrutar coisas hoje no Senhor. Por quê? Porque em algum momento, eu tenho certeza, amados, alguma coisa está acontecendo de errado. Alguém está falhando em alguma coisa. O que não está falhando não é a palavra, não é Deus que está falhando. É a maneira como talvez nós estamos dando crédito à palavra de Deus. Então, se nós estamos aqui para orar, amados, mas se a gente não dar crédito ao que a palavra está dizendo, ao que a palavra está falando a nosso respeito, eu vou dizer uma coisa para você: não conte comigo para orar. Eu vou dizer de novo, não conte comigo para orar. Se a gente não der crédito que essa palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, para nós vivermos ela da forma como ela está escrita. Hoje eu tive o prazer de estar mais uma vez revendo o apóstolo Bando ministrando, e como, amados, ele era sério com essa palavra, como ele levou a sério essa palavra. E não importa onde eu esteja hoje, a minha responsabilidade, amados, não porque o apóstolo Bando falou, mas porque o próprio Cristo falou. Ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, o que foi que ele disse? Pedi qualquer coisa, e o que você pedir será dado. Mas como seria essas palavras do Senhor estar em nós? É nós, amados, se agarrando a essas verdades, de uma forma, não tem nem como descrever, mas é você não arredar para nada, não importa o que falarem, não importa o que disser, você não arredar dessa palavra. Mas pastor, eu estou firme na palavra. De que forma, irmãos? Porque eu tenho visto, amados, pessoas precisando, por exemplo, desfrutar de cura divina. E se eu sei que Deus ainda cura, que Deus ainda opera milagres, que a vontade de Deus ainda é essa, e as pessoas não estão desfrutando disso, por quê? Alguma coisa de errado está acontecendo. Alguma coisa está vacilando em algum ponto. E as instruções, amados, que o Senhor traz para nós é que nós venhamos a ter um cuidado disso. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo o Timóteo realmente para um perigo das coisas que vão confrontar aos cristãos. Eu tenho visto, amados, nesse tempo em que nós estamos vivendo, situações de como as pessoas elas estão esfriando, desistindo tão facilmente. E eu posso dizer, amados, que nós não estamos enfrentando perseguições. Nós estamos vivendo em um tempo livre que você pode falar da palavra de Deus aonde quer que você esteja. Ninguém impediu ainda de você falar do Evangelho, já?
Não tem, aqui no Brasil não tem isso, amados. E nós estamos, às vezes, sabe, tímidos, nós estamos calados, nós não estamos ousados, como a palavra diz, que nós recebemos um espírito de ousadia, de poder e de moderação. Para quê? Para manifestar o poder de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. E uma das coisas, amados, que eu tenho visto e por quê que o Espírito Santo falou tanto comigo, já tem um tempo já que eu comecei a perceber isso, essa inclinação no meu espírito, o Espírito Santo falando. Eu achava que era uma coisa só minha, mas eu comecei a buscar um pouco no Senhor e ver outros ministros da palavra também falando, e a mensagem está sendo sempre a mesma. E se a gente olhar para a palavra, nós vamos entender que nós estamos vivendo o tempo do ministério do Espírito Santo, amém? Jesus esteve aqui um tempo, operando aqui na terra, mas ele disse, eu vou e eu vos enviarei. Quem? O ajudador, o Espírito Santo de quê? Da verdade, que ia nos guiar a quê? A mentira? Não, a toda a verdade. Então o Espírito Santo, amados, ele está aqui hoje para nos guiar a toda a verdade. Semana passada o Senhor me trouxe para falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Amados, como a igreja do Senhor está distante dos dons do Espírito? Me conte aonde você está vendo manifestação do Espírito Santo. Aonde nós estamos vendo a manifestação do Espírito Santo? O que é a manifestação do Espírito Santo? A manifestação do poder de Deus. Se as pessoas não estão crendo nem para receber o batismo no Espírito Santo, a gente ministra o batismo no Espírito Santo, implora para as pessoas receberem, implora para as pessoas desejar os dons espirituais, e as pessoas estão alheias a isso. Ei, eu vou dizer uma coisa para você, não espere você manifestação nenhuma na sua vida, se você não crê nas manifestações do Espírito. Porque hoje, amados, nós somos uma igreja que entendemos que há um equilíbrio. O Espírito Santo só vai se manifestar na nossa vida através do conhecimento da palavra. É para isso que nós temos aqui um culto de ensino, para ensinar a palavra. Não vemos pessoas interessadas em aprender a palavra. Porque, amados, se houvesse pessoas interessadas em ouvir a palavra, em aprender, eu tenho certeza que todos os dias de culto de ensino não tinha uma cadeira sobrando. Isso aqui testemunha para mim que o povo não está vivendo isso. O povo está querendo viver uma vida, sabe, sutil mesmo, na sutileza, sem comprometimento, sem se envolver com a palavra, porque a palavra, para se envolver com ela, requer comprometimento. Eu não estou aqui, amado, só porque eu gosto de estar aqui. É porque eu me comprometo com a palavra. Eu assumi um compromisso com o Senhor de estar aqui hoje, ministrando a palavra, falando isso. Mas também eu me comprometi com o Senhor de viver a palavra na minha vida. Tudo aquilo que a palavra diz aqui ao meu respeito, eu tomo posse para a minha vida. Eu tomo posse para a minha vida. Eu assumo isso para mim. Amados, eu tenho desejado as manifestações do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu tenho certeza que eu vou experimentar. Amém? Eu tenho certeza, amados, porque é Deus que quer. Deus quer manifestar isso para a igreja. Deus quer manifestar isso no meio do seu corpo. Do corpo de Cristo. Mas para isso nós precisamos desejar, nós precisamos estar de acordo com a palavra. Porque, amados, se uma situação como essa, as pessoas estão desistindo, imagine se começar a se levantar uma perseguição contra a igreja. Onde é que você vai ficar? Eu creio, amados, que eu estou falando com pessoas que estão dispostas a viver essa verdade. Eu creio que eu estou falando com pessoas nessa noite que elas vão decidir de uma vez por todas, viver tudo o que está escrito. Porque, amados, é o que o apóstolo Paulo sempre falava. Não importa o que vai acontecer. Por mais que aconteça um dano físico, terreno aqui, mas você não vai sofrer prejuízo por você se permanecer firme nessa palavra. Amém? E eu vou dizer algo para você nessa noite. Se prepare, porque se você decidir isso, você vai experimentar do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo na sua vida.
Porque eu tenho convicção de que Deus não está mentindo. Deus não pode mentir, Ele está falando a verdade. Jesus disse, eu vou e eu enviarei o outro, o Espírito Santo. Ele disse para mim e para você na sua palavra que nós iríamos fazer as obras que Ele fazia e maiores ainda. Ele diz, eu vou, é necessário que eu vá. Ele diz, ei, não impeça que eu vá, porque se eu não for, não vai vir poder para vocês. Ele falou com seus discípulos, ei, não se ausente de Jerusalém até que venha um revestimento de poder. Para quê? Para manifestar, para operar o poder de Deus na nossa vida. Ei, quantos sabem que o que Paulo estava falando aqui para Timóteo? Ele estava dizendo que ia haver, iam se levantar homens que iam confrontar a igreja. Você sabia que a palavra fala que vai aparecer pessoas operando milagres e maravilhas? Você já ouviu na palavra isso? A Bíblia está dizendo claro que vai aparecer pessoas enganando, fingindo que estão fazendo milagres e maravilha. Amados, eu pergunto uma coisa para você hoje, nessa noite, amados. Se alguém dizer assim, prove para mim o poder de Deus que está na sua vida, como você vai provar? Você percebe que nós estamos precisando nos encher mais e mais? Amados, hoje há uma inclinação no meu coração para nós levantar um clamor aqui hoje dentro dessa igreja. E desejando o poder de Deus na nossa vida. A manifestação dos dons espirituais na minha e na sua vida. Quantos lembram aqui dos 9 dons que eu falei aqui? Você lembra que tem 3 dons que são dons de poder? E para que são esses poderes, amados? É para na hora que um falso mestre, um falso profeta, algum desses que vão se levantar aí, querendo enganar a muitos, você combater com o poder de Deus. Você sabe que Paulo estava falando aqui sobre 2 camaradas chamados Janes e Jambres? Estava falando desses camaradas, amados, foram que eles resistiram a Moisés. Ele estava dizendo que essas pessoas de hoje são iguais a eles. E o que foi que esses caras fizeram? Eles confrontaram Moisés, de que forma? Operando milagres e maravilhas perante a ele. Eu queria ler esse texto com você, abre lá em Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, e acho que é versículo de número 8. Se você não conhece esse texto, nós vamos ler ele agora. É Gênesis capítulo 7, versículo... Êxodo 7, 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei-vos vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Entenderam isso aqui? O que é que nós estamos vendo aqui, amados, à luz da palavra? Moisés e Arão foram diante de Faraó, e a instrução do Senhor era o quê? Para jogar uma vara no chão, e aquela vara ia se transformar em serpente. Quando eles fizeram isso, o que foi que Faraó fez? Disse, gente, isso aí não é para mim nenhuma novidade. Isso aí também eu conheço alguém que faz. Chamou os sábios, os encantadores, e eles vieram e fizeram o quê? A mesma coisa. O que é isso? Confronto. E eu me pergunto hoje para mim e para você, amados, se alguém manifestar alguma coisa desse tipo, extraordinária, algo sobrenatural, uma operação desse, o que nós podemos fazer diante deles? Para provar que nós somos hoje cristãos, que nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida. Quem aqui está preparado para isso? Porque, amados, hoje nós falamos em algo, Jesus disse que Ele nos deu autoridade.
para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, para expulsar demônios. Eu vejo uma igreja que quando fala em expulsar um demônio, amado, um derrotado, e aquele que Jesus já venceu e colocou debaixo dos nossos pés, as pessoas correm com medo. Eu vejo umas igrejas por aí fazendo um negócio, eu acho que é o laboratório que estão fazendo. Acho que é um treinamento, acho que tem hora que dá vontade da gente fazer esse treinamento aqui, né? Botar uns demônios, chamar aqui os endemoniados e botar os irmãos para exercer isso, para ver se tomam coragem. Porque, amados, o que eu tenho mais visto é a pessoa diz, me chama para qualquer coisa, mas expulsar um demônio, estou fora. A coisa que é mais fácil de você fazer. Eu não tenho coragem de enfrentar um camarada com a faca na mão, com um revólver, com um facão, porque eu não sou de luta. Aí é a Rondesp, é a militar que vai atrás dele. Mas alguém endemoniado, amados, um poder espiritual que eu sou sobre eles, de jeito nenhum. Então, amados, nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Nós viemos aqui orar, pedir algo a Deus, e Deus está querendo ver a manifestação do seu poder na minha e na sua vida, irmãos. Crentes corajosos, crentes fervorosos, dispostos. Me vergonha, se a gente tem vergonha de impor a mão no enfermo, porque não sabe o que é que vai acontecer, eu pergunto a coisa, você tem certeza do poder de Deus na sua vida? Não temos, irmãos, não temos. E se a gente tem certeza e a gente faz isso, a gente está sendo covarde. O que foi que Moisés foi fazer? Foi confrontar o faraó para libertar aquele povo. E ele diz, diz o que é que eu faço. O Senhor diz, faz isso. Quando eles fizeram aquilo, mas eles fizeram convicto. E aqui o que está dizendo, que quando a vara também daqueles sábios, daqueles feiticeiros, se manifestarem em uma serpente, o que aconteceu? A serpente de Arão e de Moisés comeram. Sabe, amados, diante de situações como essa, a manifestação do nosso poder tem que ser maior contra de qualquer um que manifestar. Amém, igreja? Não dá, irmão, para a gente brincar de ser igreja. Não dá para brincar de ser cristão. Não dá para brincar de ser crente. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele vai querer nos envergonhar. Sabe por que tem gente que tem medo de expulsar um demônio? Porque às vezes tem medo de passar vergonha. E se você não souber quem você é em Cristo Jesus, é por isso que nós trazemos aqui culto de ensino, todas as vezes, todas as quinta-feiras, trazendo ensino para você saber quem você é, uma autoridade em Cristo Jesus, para você não passar vergonha diante de situações dessas. Não tem brincadeirinha não, nós estávamos aqui ensaiando essa semana passada, e alguém entrou aqui querendo fazer gracinha. Eu digo aqui não, sai daqui agora em nome de Jesus. Sabe, amados, eu não fiquei em nenhum momento preocupado com a presença dele aqui, porque não me mete medo mais. Eu não tenho medo, hoje, amados, eu não tenho medo de demônios. Sou confrontado por eles, sou. Eles ameaçam, mas eu já sei que ele é um perdedor. Ele foi vencido na cruz, não sou eu que sou poderoso, mas Jesus que venceu sobre ele, agora Jesus me deu autoridade. E agora o que é que eu tenho que fazer? Exercer. E nós ficamos aqui o tempo todo falando para você que você é poderoso em Cristo Jesus, que você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Mas vivemos aqui o tempo todo ministrando para você e dizendo, irmãos, receba o poder de Deus. Irmãos, tome posse do poder de Deus para a sua vida. Onde eu vejo, amadas, pessoas nas suas casas, dentro das suas casas, e o diabo deitando e rolando na vida delas. Enfermas, intrigas, um monte de coisas. São pessoas o quê? Que não estão dando crédito à palavra, não estão vivendo de acordo com a palavra. Não pense em um cristão desse que ele vai manifestar poder nenhum na vida dele, porque não vai. Ou a gente se posiciona, ou a gente toma posse dessa palavra, ou a gente decide, amados, contar com o poder do Espírito Santo de Deus. A palavra, amados, a Bíblia, Jesus disse que o conhecimento liberta. É para que nós sejamos livres, é para você entender que você pode. E agora você pode pegar o poder que o Senhor já disponibilizou para nós, para a gente desfazer, para a gente, sabe, e romper mesmo contra as coisas do inimigo. O Senhor Jesus disse que as trevas não prevaleciam
contra a igreja do Senhor. Mas que igreja? Uma igreja que vive de acordo com a sua palavra, como ele diz, aqueles que estão em mim, as minhas palavras em vós. Sabe, irmãos, eu não quero ver uma igreja envergonhada. Eu não quero, irmãos, andar por aí sendo envergonhado diante de Satanás, ou em algumas situações ver as coisas, sabe, confrontando mesmo a nós, confrontando o nosso próprio Deus, e a gente ficar calado, ficar quieto, não dá. Porque, amados, se a gente não conseguir enfrentar essas pequenas coisas, o que nós enfrentaríamos se de repente se levantar? Eu lembro que um dia eu estava vindo lá para cá, eu estava vindo até com a Eugênia caminhando e conversando, e o Espírito Santo falando comigo que se preparasse para um tempo de confronto, um tempo de zombadores, um tempo de escarnecedores que vão se levantar dentro da igreja para querer anular o poder de Deus, para dizer que não existe poder nenhum na sua vida. E aí, você vai fazer o quê? Vai chegar a hora, amados, que a sua palavra não vai valer. Vai chegar situações que não adianta você dizer que você é um cristão se você não manifestar o poder de Deus que está na nossa vida. Nós temos que entender que nós somos autoridades e que sobre nós está o poder do Senhor. Amém? Volta lá para 2 Timóteo de novo, por favor. Pastor, eu pensei que o Senhor ia trazer uma palavra de motivação para a gente orar. Eu acredito que não há palavra mais motivadora do que essa não, irmãos. Para trazer a consciência de quem nós somos. E você hoje, nessa noite, orar ao Senhor, sondar a sua vida, sondar o seu coração, ver como é que você está, ver como é que nós estamos nos posicionando. Porque Paulo aqui, ele diz, olha, essas pessoas... No verso 8 diz, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Você crê na verdade? Você fala a verdade? A palavra de Deus é a verdade? Então, Paulo está dizendo que pessoas como Janes e Jambres, eles vão resistir à verdade. Se prepare para você dizer que há salvação e as pessoas dizer que é mentira. Se prepare para dizer que há poder no nome de Jesus e as pessoas dizer que é mentira. Se preparem para dizer que há manifestação do Espírito e as pessoas dizer que não creem mais nisso. E o que é ser testemunha? Provar. E o que você está preparado para provar? Sabe, amados, eu não quero ser envergonhado. Eu quero, na hora que alguém duvidar, e eu dizer, meu Pai, como o Senhor Jesus disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E eu quero agora ver o seu poder sendo manifesto aqui, para que o seu nome seja glorificado e o inferno seja envergonhado. Amém? Ele diz aqui, ó, assim também estes resistem à verdade. Você já encontrou pessoas que estão resistindo à verdade? Você já encontrou pessoas que estão resistindo à verdade? Você prega para elas, você diz para elas. Tem pessoas, amadas, que você diz o que é que o diabo está fazendo. Ele diz, não, o diabo também não é isso tudo não. Prefere muitos dizer que é Deus que está fazendo. Isso tudo são espíritos enganadores. Doutrinas de demônios e espíritos e enganadores. Ele diz, sendo homens corruptos de entendimentos e reprobos quanto à fé. E aqui Paulo está alertando, diz, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvarrio, como também foi com daqueles. Mas aí ele diz, no verso 10, ele diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ele está falando para alguém que está seguindo a doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Ele diz, mesmo você sofrendo perseguições, só vai passar perseguição, amados, quem se levantar e se posicionar dessa forma. Quem começar a concordar com tudo que estão falando, você não vai ser confrontado. Eu lembro que outro dia eu ouvi um ministro falando assim, disse,
Se você não está sendo confrontado, é bom você examinar que tipo de evangelho você está vivendo. Porque, amados, se você se posicionar, você vai ser confrontado. Se você decidir viver a verdade, se você deixar o Espírito Santo lhe guiar a verdade, você vai ter que confrontar as mentiras. Quantos cristãos você conhece hoje com relatórios de câncer, com relatórios de enfermidades intermináveis, vivendo uma vida derrotada? Onde a palavra diz que eles já são curados e sarados. Pessoas que estão resistindo à verdade. Você fala, sabe o que é comum você ouvir? O que é comum a gente ouvir a gente fala, não, espera aí, dá licença. Não é bem assim. Será que você não sabe que se fizer assim? Claro que nós sabemos que existem as leis naturais, que se você desobedecer, mas isso também não está vivendo de acordo com a palavra. Porque a palavra nos instrui que a gente deve tomar os cuidados, sim ou não? Mas se você está seguindo os cuidados, você é alguém que assume todos esses cuidados, mas mesmo assim você está sofrendo alguma coisa que está em desacordo com a palavra. Quando a gente fala, mas as pessoas querem convencer a mim ou convencer a palavra de que eles têm razão, de que eles estão certos. E aí, numa situação dessa que nós precisamos confrontar a palavra. Só que Paulo, ele instrui que pessoas que resistem a isso, chega um momento que Paulo diz que a gente deve o quê? Se afastar. Pessoas que resistem à verdade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos afastar. E nessa noite eu quero orar com você, amados, porque eu não quero me afastar de você. Eu vou dizer de novo, eu não quero me afastar de você. Deus também não quer se afastar de você. Mas infelizmente, se você começar a resistir à verdade, se você começar a resistir à palavra, não dá para eu caminhar com você. Porque você não vai querer caminhar comigo, segundo a verdade. E eu não posso abandonar a verdade para caminhar com incredulidade. Eu não posso abandonar o poder de Deus para andar, me sujeitando a determinadas coisas, a coisas naturais, pela lei natural. Nós somos, amados, aqui, vivemos uma vida natural, mas nós cremos no sobrenatural. Para que venha testemunhar do poder de Deus na nossa vida, algo sobrenatural precisa acontecer. E eu, amados, eu tenho desejado a ver essas coisas acontecer. Eu estou lendo um livro esses dias, e uma das coisas muito fortes que o autor do livro fala, é que muitas coisas que estão acontecendo dentro da igreja é fingimento. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Concordo plenamente com ele. Sabe, mas uma coisa que eu quero dizer para você, se eu orar por a sua vida, por uma enfermidade, por exemplo, e você não for curada, pelo amor de Deus, eu lhe peço, não diga que foi curada. Enquanto você não vê o poder de Deus manifesto na sua vida, em você fazer que nem o outro lá que tocou o dedo, você procurar a dor e não estiver mais, não testemunhe que você já está. Você pode continuar crendo, mas hoje eu posso testemunhar de um poder de Deus na minha vida. Eu fui curado, amados, de cálculo renal. Eu não sinto mais hoje nem sequer uma visgada nos meus rins. Eu fui parar no hospital, vomitando, rolando pelo chão, por conta de cólicas renais que eu estava sentindo. Eu saí daquela igreja, me chamaram para ir lá receber uma oração por cura. Eu saí de lá crendo que eu estava curado. Mas hoje eu estou confessando. Hoje eu confesso, confessei antes e hoje eu confesso, eu estou curado. Isso já faz mais ou menos 10 anos que isso aconteceu. E vai continuar enquanto eu viver. Mas, amados, não dá mais para a gente viver uma vida fingida. Sabe por quê? Porque a gente anula o poder de Deus. A gente sai daqui dizendo, eu fui curado, só que não está, você não teve fé para isso. Amanhã as pessoas olham para você e dizem, gente, cadê a tua cura? Sem nunca ter manifesto. Agora eu tenho certeza que quando você vier aqui com fé, quando houver a imposição de mãos com fé, não vai haver faz de conta. Você vai sair curado realmente.
você vai sair desfrutando, porque não sou eu que vou fazer isso, é o poder de Deus que ainda está em operação. Eu recebi uma palavra do Senhor, amados, antes de entrar no meu chamado. E um homem usado por Deus, ele disse que eu ia operar debaixo de uma unção. E as pessoas iam dizer, mas é você? E eu ia dizer, e eu vou dizer, não. É o poder de Deus na minha vida. Eu estou crendo, eu estou me posicionando na palavra, crendo no Espírito Santo, buscando o Senhor, me alinhando cada vez mais com a palavra, porque eu vou ver, eu vou experimentar da manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. Eu creio na manifestação para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não quero para a minha honra, para a minha glória, mas o nome de Deus precisa ser glorificado. O nome do Senhor não pode ser envergonhado através da minha vida. Eu oro, amados, e eu peço a Deus ousadia, intrepidez, para na hora que o Senhor dizer, vá, faça, eu vou e faço. Chamar alguém aqui na frente para orar, impor as mãos sobre ela. Sabe, amados, existe uma onda hoje, é por isso que as pessoas estão incrédulas. Uma onda do cai e cai. Cair é bíblico, mas não quer dizer se você cair, recebeu. Porque tem muita gente que cai só para dizer, para ficar bonito na fita. Um dia eu já fui, amados, o diabo disse, cai. Eu digo, não recebi para cair, não deu para cair hoje. Porque quando a unção vem para cair, você não consegue se segurar. O poder de Deus, quem resiste a ele se dá mal, porque vai puxando, não tem jeito. Eu já vi pessoas que disseram que iam resistir. Eu fui um deles, que uma vez eu resisti. Eu disse, não vou não. Quando eu pensei que não, Lona, eu estava lá. Mas eu sei que naquele dia realmente foi uma unção que eu não pude resistir. Eu já recebi unções do Senhor, que eu estava no diaconato, eu estava servindo, e a pessoa que foi receber a oração, veio uma descarga de uma unção tão grande, que os diáconos lá não seguraram aquela pessoa que estava para receber, e eu que estava a 2 metros atrás, recebi da unção também. E eu posso ter certeza que naquele dia não foi um fingimento, foi o poder de Deus. Eu já orei por pessoas que não chegou nem a tocar as mãos. Quando eu levantei a mão aqui, eles foram para o chão, mas eu sei, porque sei que eles caíram na unção. Mas eu sei também que eu já orei por pessoas e eles fingiram que estavam recebendo, sem estar recebendo nada. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo me revelou uma coisa. Não tem como você cair na unção e levantar do mesmo jeito. Pessoas que vivem todo culto que tem, você impõe as mãos e nunca muda nada na vida. É mentira. E sabe o que essas pessoas estão fazendo? Envergonhando o Evangelho, envergonhando o poder de Deus, envergonhando inclusive a minha vida. Depois tem a coragem de abrir a boca e dizer, porque já aconteceu. Uma pessoa chegou a dizer, eu não acredito em mais em nada. Eu não acredito em mais nada de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que vinha, era fingindo. Então, irmãos, chegou o tempo de não existir mais fingimento na igreja do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, você operando debaixo de unções poderosas. Não é só para mim que estou aqui, não, irmãos. É para você aonde você estiver. Pessoas vão depender